Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da quarta semana do volume 2 dos PETs, ok? E a correção dessas atividades aí. Número 1. Observe o mapa do relevo e hidrografia da África e responda. Bom, gente, aí é um mapa de relevo, eu já não sei se eu falei com vocês, mapa de relevo, todo mapa de relevo traz essas cores. E aí é o seguinte... onde está as cores de verde aí, verde mais claro, escuro, aí depois vai para o amarelo. Onde está as cores verde é onde é os lugares mais baixos, né? Depois vai para o amarelo, laranja, vermelho, vermelho mais escuro e assim por diante. Então, as cores mais fortes, vamos dizer assim, são os lugares mais altos. Inclusive tem a legenda ali. Então, abaixo dos 200 metros tá verde claro, né? Verde escuro são os lugares de depressão, abaixo do nível do mar. Dos 200 aos 500 tá de amarelo, de 500 a 1500 laranja, 1500 a 3000 vermelho claro, acima de 3000 vermelho escuro, ok? Então vamos lá. Entre que altitude se encontra a maior parte do território africano? A maior parte do território africano está entre os 200 aos 3000 metros de altitude, ok? É um relevo até, assim, se a gente for pegar na média, a gente está falando da maior parte, é um relevo considerável até alto, né? B. Qual, aliás, o pico mais elevado da África? Qual sua altitude? Bom, o pico mais elevado da África, não sei se você já ouviu falar nele, é o Kilimanjaro, né? Ele tem 5.981,8 metros de altitude, não? Um pico, assim, tá entre os maiores, não é o maior, mas está entre os maiores do mundo em termos de altitude. C. Quais os principais rios africanos? Se encontram em qual região? Bom, os principais rios africanos são o Rio Nilo, muito conhecido, né? Historicamente muito conhecido, é um dos maiores do mundo, o Zambeze e o Congo, né? O Rio Nilo se situa na África do Norte, o Zambeze e o Congo na África subsaariana ou África do Sul, né? Ok? E quando eu falo África do Sul, estou falando do continente em geral, não do país, beleza? Vamos lá, continuando. Observe o mapa a seguir e responda as atividades 2 e 3. África, conflitos após a independência. Aí está mostrando os vários conflitos, as várias guerras civis, né, dentro do continente africano depois da independência. Ou seja, depois que os colonizadores saíram da África. Por que aconteceu isso, gente? Só antes de entrar nas atividades, eu vou falar isso para vocês. Bom, o continente africano, como vários outros continentes que foram colonizados, nele já existia uma população ali nativa vivendo, né? Então existiam várias tribos aí dentro desse continente africano. Essas tribos, elas próprias faziam a sua divisão de fronteira e tudo mais, né? Viviam cada um no seu território. A partir do momento que a colonização e depois, posteriormente, os colonizadores saem e esses lugares se tornam, entre aspas, independentes, né? Os colonizadores, antes de sair, eles redefinem as fronteiras, ou seja, eles mapeiam a África da forma deles, né? Nisso eles vão colocar várias tribos, né, que são inclusive rivais, nos mesmos territórios. E isso vai ocasionar vários conflitos, várias guerras civis por todo o continente africano. Beleza? 2. Quais são os principais motivos dos conflitos indicados no mapa? Como foram representados? Os principais motivos dos conflitos estão relacionados a essas guerras civis que eu falei com vocês, né? E quais são os principais motivos? Separatismo, né? Ou seja, separar uma tribo de outra dentro de um território. Determinação de fronteiras, igual eu falei com vocês, mudar essas fronteiras. Controle do Estado, ou seja, uma tribo quer controle do Estado, a outra também quer também, e isso dá o conflito. Projetos políticos, né, religiosos, uma tribo tem um tipo de política e religião, a outra tem outro, né, elas vivendo sobre o mesmo território, isso dá conflito, beleza?
3. A variável visual cor é utilizada para representar que tipo de informação? Esta informação está associada a outra? Se sim, qual? Bom, a variável cor está para representar a época dos conflitos. E sim, ela está associada a outra. Ela está associada aos motivos do conflito também. Beleza? Vamos dar continuidade aí então, pessoal. A 4. Observe os dois mapas do Brasil e responda. Aí a gente tem um mapa do Brasil que é sobre as redes e transportes, né, as conexões das modalidades de transporte no Brasil. E o outro que é a distribuição espacial das indústrias no Brasil, onde estão as indústrias, onde se localizam as indústrias no Brasil. Vamos lá. A. Além do estado de São Paulo, cite 3 outros estados com forte concentração industrial. A gente pode citar aí Minas Gerais, Rio de Janeiro e eu citei esses, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? Mas vocês poderiam ter citado outros, né? Vocês vão observar que os estados com maior concentração industrial vão estar na região sudeste ou na região sul, ok? B. Comparando os dois mapas, o que podemos dizer sobre a relação entre a concentração de rede de transporte e das indústrias no território brasileiro? Bom, a gente pode dizer, né, a gente percebe que tanto as redes de transporte quanto as indústrias, ou seja, a industrialização, se concentram predominantemente na região sudeste. Gente. Por quê? Porque a região sudeste é a macroeconômica do Brasil, ou seja, ela que mais concentra a economia do Brasil. Né? A gente pode notar também, né, aí vindo em segundo lugar, vamos dizer assim, uma concentração muito grande também de transportes, né, da rede de transportes e indústria na região sul, que é a segunda aí no Brasil dessa concentração econômica. Né? Ela só perde, vamos dizer assim, ela só fica atrás da região sudeste, ok? 5. Agora você, o artista, elabore um mapa do seu bairro, município ou região, demonstrando as principais atividades econômicas. Não esqueça da legenda. Aí, gente, cada um faça o seu. Vocês vão elaborar um mapa, aí pode ser do município, da sua região, tanto faz, do seu bairro. E nele vocês vão colocar, vocês vão usar de exemplo esses mapas aí, que estão aí. Vocês vão colocar as principais atividades econômicas que estão no lugar que você escolheu, ok? E não pode esquecer a legenda, viu, gente? O mapa tem vários elementos que são essenciais, a legenda é um deles. Pode reparar que todos os dois mapas aí tem a legenda nele, e só através dela que a gente consegue realmente interpretar, ler de verdade um mapa, beleza?